Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sobre a tua vida nessa noite. Amém. Queridos, um imenso prazer estar aqui. Só Deus sabe quanto eu me sinto feliz e privilegiado em poder estar aqui nesse púlpito. E sinto, mesmo estando 11 anos, já 11 anos fora, retornando, sinto ainda que essa é minha casa, pelo carinho de cada irmão, o alento, né? Então fico muito feliz mesmo por rever vários amigos, alguns aí que eu convidei aí, estão aí, muito obrigado pela presença, louvado seja Deus pela tua vida. E eu gostaria nessa noite, dessa missão, essa missão grandiosa que o Senhor deu a todo aquele que entende Cristo como seu Senhor e Salvador, o de pregar o Evangelho hoje, necessariamente aqui, através desse púlpito, mas isso é uma missão a cada um de nós, cada um daqueles que entende a sua missão dada por Cristo Jesus, de ser um pregador do Evangelho. E dentro dessa missão nós estamos conversando, o pastor Ezequias tem trago aí mensagens maravilhosas sobre o desafio do Evangelho contemporâneo dentro do início do ano. Estamos aí num novo ciclo, um novo ano se inicia e já chegou no fim de janeiro. Janeiro já é o último domingo de janeiro e passa rápido, não é verdade, irmãos? Mas o pastor trouxe algumas mensagens, dentre elas, a última, ele disse sobre tão importante quanto começar bem, também é terminar bem. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui muito bom em começar as coisas. E eu começava a aula de inglês, eu começava muito bem a aula de karatê, começava muito bem a aula de futebol, começava muito bem, Paulinho, a aula de teclado, de contrabaixo com Alcenir e de tantas outras coisas. Eu era ótimo em começar, agora terminar. Não sei vocês, meus irmãos, mas era um desafio. E esse desafio ainda continua, mas nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, nós vamos entendendo que não dá mais para ser assim. Nós precisamos tomar decisões de adulto, de pessoas maduras. E isso às vezes é fácil para alguns, mais difícil para outros, como eu. Mas a questão é, você chega lá se você tiver perseverança. Você chega lá se você tiver o seu coração sensível, os seus ouvidos bem abertos, os seus olhos fitos no alvo. E eu quero te encorajar nessa noite a te dar convicções com que você comece bem, mas também para que você termine bem, você ache de maneira bíblica, através da nossa única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, infalível, inerrante e suficiente, que você ache nela convicções, para que você tenha força para chegar ao alvo e dizer: completei a carreira, estou prosseguindo para o alvo e estou terminando bem. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios. Vamos meditar nessa noite no livro de Efésios. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao 14. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem
abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, o de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez, queridos? Santo Deus, eis aqui a tua palavra que é viva e eficaz, e apto, ó Deus, para nos transformar de dentro para fora. Nessa noite, ó Deus, eu te peço que, por meio do Espírito Santo, o Senhor ilumine as nossas mentes, dando-nos entendimento, compreensão, mas também a coragem necessária para a boa prática da tua palavra. Sendo assim, certamente seremos bem-sucedidos em tudo quanto fizermos. Ó Deus, fala através de mim nessa noite, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a carta aos Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo, ela é uma das epístolas mais profundas do Novo Testamento, cheios de doutrinas e ensinamentos ricos, com exortações práticas daquilo que devemos viver como cristãos. Esse texto, do versículo 1 ao 14, é um texto que destaca a obra redentora de Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Nós conseguimos ver nesse pequeno parágrafo a atuação clara da Trindade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo na vida de todo cristão. Então, nesse trecho, Paulo exalta a soberania de Deus na salvação de cada homem, de cada ser humano, e as bênçãos espirituais que nos são concedidas por meio de Cristo. Então, queridos, veja, nós temos aqui o apóstolo Paulo trazendo agora a palavra aos gentios daquela época, mostrando a eles que em Cristo Jesus, não somente a pregação agora para os judeus, mas também chegou aos gentios, e todos, sejam judeus ou gentios, fazem parte do mesmo corpo. E o apóstolo Paulo está trazendo isso, expondo isso daqui através desse texto. Acompanhe comigo na sua Bíblia, versículo 1, que diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo, ele começa a sua carta com uma saudação típica, identificando como apóstolo de Jesus, apóstolo chamado pelo próprio Deus, pela vontade de Deus. Isso significa que ele foi designado pelo próprio Cristo ressurreto, para cumprir com a missão, com uma missão especial da propagação do Evangelho lá na igreja primitiva. Então, queridos, fica aqui rapidamente uma observação sobre o apostolado.
O apostolado, ele se dá exclusivamente à pessoa que foi uma testemunha ocular. Ela viu o próprio Senhor Jesus. Ela testemunhou o Cristo ressurreto. E assim, então, ela foi vocacionada, chamada a desenvolver a missão lá do Antigo Testamento. Da igreja primitiva, da igreja primitiva, trazendo, então, o desafio de pregar a todos os povos, a todas as nações, a todo o mundo. E isso se deu por meio da pregação do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos. Então, o apostolado, ele se findou a partir do momento em que esse objetivo de Deus se cumpriu por meio da palavra dos apóstolos, da expansão do evangelho. Então fica essa pequena observação acerca do apostolado. Não temos apóstolos hoje, nós temos mensageiros que propagam a palavra de Deus que já foi revelada. Isso é importante nós definirmos aqui. E aí, o versículo ele continua dizendo: olha, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele faz uma menção aqui aos santos que recebem essa palavra do apóstolo, através dessa carta. Quem são os santos? São pessoas que foram separadas do mundo por Deus. Em que aspecto nós podemos pensar nessa questão de separados do mundo? Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, no seu sacrifício, na redenção, na morte vicária de Cristo, na sua ressurreição, nós somos santos, mas ainda vivemos no mundo. Não é verdade? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que esse santo, esse separado, ele está dizendo que nós já não estamos ligados às coisas desse mundo, mas passamos agora de uma perspectiva terrena, carnal, humanista, passamos agora para o outro lado, para uma perspectiva eterna, para uma perspectiva de reino, para uma perspectiva que nem a traça e a ferrugem corrói, mas que é guardada pelo próprio Senhor. Então há uma mudança aqui, quando Deus usa o termo de santos para o cristão. Há uma questão aqui de que nós somos sim separados do mundo, nesse aspecto espiritual. Não vivemos mais segundo o curso deste mundo, mas agora quem nos governa é o reino de Deus, é a vontade de Deus, é a palavra revelada através da Bíblia. Então, se todos os crentes, os nascidos de novo, são santos, cabe a nós agora a viver coerentemente com essa realidade. Isso é uma clara demonstração da posição, do posicionamento que o cristão deve viver. Em Cristo, nós assumimos uma posição que ela é única e exclusivamente recebida somente pelo Senhor Jesus. Então nós somos feitos santos por meio de Cristo. E aqui nós temos uma realidade do já e ainda não. O que isso significa? Já somos santos, considerados santos pelo próprio Senhor, e no reino celestial, na realidade espiritual, somos santos. Mas talvez você me pergunte: poxa pastor, mas eu ainda tenho tantas lutas, tantos desafios enfrentados diariamente na minha rotina. Como assim eu já sou santo? De fato, nós já somos santos espiritualmente, mas ainda corre em nossas veias a natureza pecaminosa. Nós já não somos escravos do pecado, mas ainda lutamos contra o pecado. Então essa realidade é importante nós entendermos, que enquanto aqui, como filhos do Senhor, aguardando a vinda, ou então a nossa ida, nós
somos santos e devemos adquirir as verdades que envolvem essa realidade. Mas ainda assim, lutamos com a realidade do pecado, devido à natureza pecaminosa. Por isso que talvez alguém me pergunte: poxa, como eu estou separado do mundo? Separado porque agora nós temos uma perspectiva eterna, mas ainda vivemos no mundo e temos que nos posicionar quanto a ela, quanto ao secularismo que nos envolve. Então, o desafio do evangelho atual, contemporâneo, que envolve todos nós, ele deve ser enfrentado de maneira a eu e você assumirmos a nossa posição mediante a Cristo. Eu quero trazer rapidamente um exemplo para você entender essa questão do já e ainda não. Pense numa casa que foi invadida, e essa casa é sua. Você foi tirar umas férias e essa casa, a sua casa foi invadida. E quando você volta, está lá um grupo morando na sua casa. Você, por meios jurídicos, você tem que ir até um juizado, demonstrando lá, fazer uma petição com o advogado, demonstrando que aquela casa é sua e que ela foi invadida. E quando então, enfim, marcarem a audiência, você vai ter que levar o quê? Para mostrar que aquela casa é sua. Vai adiantar você falar que ela é sua? Não adianta, porque a pessoa que está morando lá, ela também fala que é dela. Na realidade, você vai comprovar com documentos que aquela casa é sua. Bom, havendo a audiência e o juiz então identificando que a casa de fato é sua, você já pode voltar para sua casa? Não. Vai haver ali então um mandado, de reintegração de posse, e você vai levar ainda um tempo. Eu tenho um amigo que passou aí por isso aí durante mais de 1 ano, mais de 12 meses para voltar para a casa dele. Imagina, irmãos, que luta. Então, a casa é dele, está comprovado que a casa é dele, documentalmente falando, está tudo provado, mas ele tem que esperar para voltar para sua casa. Bom, essa realidade é a realidade do cristão, que já é santo, legitimamente, legalmente, por méritos de Cristo, pela obra substitutiva de Cristo. Mas ele ainda vive com essa natureza. E não é verdade isso, meus irmãos? Nós que somos cristãos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, louvado seja Deus por isso, estamos aí na luta, buscando agradar ao Senhor, viver em sua presença, obediente, servindo, praticando boas obras. Mas não é verdade que nós ainda lutamos, muitas vezes com o egoísmo, com o orgulho, nossa, alguns poucos com a ansiedade, não é verdade? Poucos aqui, lutam com a ansiedade. Quem de nós aqui que não luta com a preocupação, com o nervosismo? E é verdade, isso vem para nos mostrar que nós precisamos do Senhor, que existe um Deus que cuida dessas coisas, e Ele quer nos moldar conforme o seu caráter, e Ele usa essas coisas para nos amadurecer, para nos fazer crescer. Então, aonde está você em relação à posição do crente diante do desafio do evangelho contemporâneo? Qual tem sido o seu posicionamento como cristão? Então, nós queremos incentivá-lo nessa noite a começar bem o ano de 2025, que já passou um mês, último domingo de janeiro, e já passou talvez alguns dias da então promessa que você fez na virada do ano, mas eu quero desafiá-lo nessa noite a voltar para quando você fez uma oração, consagrando a tua vida e dizendo: Senhor, eu quero fazer isso, isso e isso, me ajuda. Mas o dia a dia vai passando e a gente acaba naturalmente deixando isso de lado. O desafio hoje é que você volte aos comprometimentos assumidos diante de Deus e que você tenha convicção necessária para começar e terminar bem. Então, quem são os santos? Aqueles que são separados do mundo e se posicionam diante de Deus.
Mas ele também diz aqui no texto, aos santos e aos fiéis em Cristo Jesus. Veja, querido, fiéis significa aqueles que creem na mensagem revelada, exposta, sendo, portanto, uma descrição dos cristãos verdadeiros. O santo, ele entende que ele tem um posicionamento, mas o fiel, ele vive essa posição de forma grata. Vocês estão compreendendo aqui o que eu estou querendo dizer? O santo, ele sabe que tem uma posição para ele é filho de Deus, ele deve se portar de maneira santa, assim como o Senhor é santo, mas o fiel, ele entende a obra redentora de Cristo, a obra substitutiva, a justificação de Cristo, que é o justo no lugar do injusto. E entendendo isso, ele então se coloca de maneira fiel, fidelidade. Quantos de nós que somos casados, juramos isso e buscamos isso dia após dia? Fidelidade, algo que está banalizado em nossa sociedade. Mas o cristão, ele se posiciona e ele vive esse posicionamento com fidelidade, com compreensão, com alegria, porque ele sabe que isso faz parte dos ensinamentos do Senhor e que tem promessa para quem obedece. Tem coisas de Deus para aquele que se dedica, que se esforça em viver diante do Senhor. Então o apóstolo Paulo fala a esses santos e fiéis em Cristo Jesus, da igreja de Éfeso, e ele continua dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Queridos, nós fomos alcançados com o maior milagre que o ser humano poderia receber. Às vezes, podemos achar que um grande milagre é um paralítico voltar a andar. Às vezes podemos achar que um grande milagre é um cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir. Mas o grande milagre, o maior milagre, é o homem pecador voltar ao relacionamento com Deus santo, puro, limpo e bom. E assim, ele ter acesso direto ao trono da graça por meio do relacionamento. A graça de Deus foi derramada sobre as nossas vidas. A graça de Deus é um favor imerecido. Ou seja, você não tem nada que você possa fazer para receber essa graça. Mas o Senhor Jesus, Ele te dá. Porque Ele é maravilhoso. Porque Ele é Deus. Porque Ele tem um plano desde antes da fundação do mundo. Mas talvez nós podemos pensar da seguinte maneira, que a graça é um ato sobrenatural de Deus, que nos capacita a ser, ter e fazer aquilo que por nós mesmos nós não teríamos condições de ser, ter ou fazer. A graça é aquilo que te impulsiona para fazer justamente abastecido com o combustível do Senhor, algo sobrenatural. Quer ver você entender isso que eu estou falando agora? É quando você está num litígio grandioso com o seu próximo, com o seu filho, com o seu cônjuge, com uma pessoa que você está perto e você não está conseguindo resolver. Mas você entende que na oração você quebra barreiras. Você entende que na oração você consegue alcançar lugares jamais habitados. Você enxerga de uma maneira diferente, porque você abre os seus olhos espirituais. Você deixa de enxergar de forma natural e você agora dá a oportunidade a enxergar com os olhos espirituais. E então essa maneira de enxergar, de ouvir, de falar, te dá a condição de perceber um milagre, um verdadeiro milagre acontecendo. O teu cônjuge mudando de atitude. O teu filho
voltando para a casa do pai. A mente dele abrindo de alguma maneira. O milagre verdadeiramente acontecendo. E talvez você diga, que legal, que maravilha, é verdade, porque alguns já viram isso acontecer, ou talvez outros ainda possam dizer, mas isso está demorando tanto, pastor Nandinho. O tempo é de Deus. Não esmoreça, não perca a fé, não perca a confiança, porque até onde eu sei, até onde a Bíblia nos mostra, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e eternamente. E eu nunca vi Deus se esquecer dos seus. Portanto, queridos, a graça é algo dado por Deus para os seus filhos santos e fiéis, e todo aquele que está com o coração aberto a receber ao Senhor. Assim, ele diz também aqui sobre a paz. Veja, ele descreve um espírito tranquilo em todas as circunstâncias. Um espírito tranquilo sobre todas as circunstâncias. Eu não sei o que você tem passado, mas certamente alguns aqui passam por grandes desafios. Desafios como esse do que eu disse, com o cônjuge, com o filho, no trabalho, uma situação difícil que não está se resolvendo. Talvez você tenha já há muito tempo lutado com algumas questões, mas a grande pergunta é, como anda a sua adoração diante dos desafios? Você se deixa abater pela dificuldade? Ou a sua adoração é como Jó, que independe das circunstâncias? Ele adora a Deus, mesmo chorando, mesmo machucado, mesmo com tantas dificuldades, às vezes até questionando. Lembra de Abacuque? Até quando, Senhor, gritarei violência? Sim, não diria que seria estranho muitos de nós questionarmos a Deus quanto a tempo, a demora, a dificuldade ou a intensidade do que se está passando. Eu tenho certeza que Deus olha para nós e sabe que nós somos naturais e que há esse pensamento muitas vezes em nossos corações. Mas não é tanto aquele primeiro impulso que bate em nossos corações, que vem de repente, a gente fica nervoso e toma uma decisão ali muitas vezes precipitada. Mas diante do desafio e diante da dificuldade, o que você faz quando as lutas estão grandes em sua vida? Você se lembra das verdades bíblicas, daquilo que te traz segurança? Ou você olha para o problema em si, você olha para as circunstâncias e isso acaba te fazendo desviar do propósito de Deus? Esse é um ponto muito importante, porque é natural a gente questionar, a gente esmorecer, a gente ficar meio perplexo. Mas veja, queridos, tem um texto que diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas de todas elas Deus vos dará livramento, Deus vos dará escape. No momento em que você se vê tomado por uma decisão difícil, nesse mesmo momento, o Espírito Santo também traz uma porta de escape, de livramento para você. Você crê nisso? Isso é importante para a sua caminhada cristã. Então talvez não fique se martirizando se você se vê em alguns momentos da sua caminhada como talvez um verdadeiro incrédulo. Não, preste atenção. A questão é, ok, você se viu num momento como um incrédulo, mas o que você fez? Você se deixou levar ou você assumiu uma postura diante disso e prosseguiu com a cabeça erguida, confiante, sabendo que Deus está presente?
A questão não é tanto se você vai ou não enfrentar dificuldades, porque certamente nós iremos. A questão é o que você faz quando a dificuldade bate à tua porta. Essa é a grande diferença do cristão genuíno, do cristão que está buscando viver de maneira íntegra, com fé, com confiança no Senhor. Então, queridos, veja, a ordem é sempre essa. Só depois que a graça trata do coração humano, do problema do pecado, da dificuldade que nós temos com o nosso próprio eu, com o nosso ego, aí sim é que pode haver a paz em nossos corações. Então, uma vez que nós experimentamos a graça, sim, podemos desfrutar da paz. Talvez você esteja com o seu coração atribulado, você pode nessa noite fazer a seguinte pergunta: será que eu estou dando ouvidos à graça do Senhor? Ou estou deixando ela de lado para olhar somente para o problema? E assim eu não consigo sentir a paz. Mas veja, para aquele que tem o Senhor Jesus e sabe das promessas verdadeiras do Senhor, estabelecidas pela palavra do Senhor, o que pode atingir? O que pode atingir você? O que pode acabar com a tua alegria? Quando eu estava em São Paulo, a minha esposa veio antes de mim com os meus 3 filhos e grávida do 4º. E eu sou um homem próspero, glória a Deus. Me sinto de fato. É só Deus para dar essa convicção nessa situação, né? Mas olha, eu fiquei preocupado num determinado momento porque eu não conseguia falar com a Débora e alguma coisa aconteceu e me veio à mente o seguinte: nossa, se aconteceu algum acidente, pensou perder toda a minha família e tal, e aquela incredulidade tomou o meu coração, a ansiedade, aquela coisa toda. Daí eu pensei, será que isso seria capaz de roubar a minha alegria? Irmãos, eu estou falando isso aqui, porque aconteceu comigo. E, sem dúvida nenhuma, seria um baita desafio viver sem a minha esposa e sem meus filhos. Mas a questão é que a satisfação da minha vida, a alegria da minha vida, ela está firmada em quem? No Senhor. É o Senhor que é a nossa alegria. O Senhor tem sido a tua alegria? É essa a questão. Mas não tenho dúvidas do baita desafio que é. Não tenho dúvidas. Agora a questão é, aonde está a nossa alegria? Quem ocupa o centro das nossas vidas? Então veja, queridos, graça e paz vem de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que há uma combinação aqui das palavras Deus e nosso Pai. Veja comigo aí no texto, ainda no versículo 2. Nós temos claramente aqui uma questão bem pessoal aqui, eu quero trabalhar isso com vocês. O termo Deus, isoladamente, ele pode dar a impressão de ser infinitamente elevado, distante, de que não podemos nos aproximar. Por outro lado, o nome Pai, ele fala de alguém que está perto, que está acessível. Quando nós ligamos essas duas palavras com o termo nosso, do versículo 2, nós temos uma assombrosa verdade de que o alto, o sublime, o Deus Todo-Poderoso que habita a eternidade, é também Pai amoroso de todo aquele que se debruça aos seus pés e que é nascido de novo, pela fé
no Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos em Deus, às vezes, pode ser que a gente sinta um Deus distante, alto, sublime, como diz lá em Isaías 57:15. Habito num alto e santo lugar. Um lugar talvez tão distante, que eu penso, eu não tenho condições de chegar lá. Mas esse mesmo texto, ele vai dizer que esse Deus, ele habita com o contrito e humilde de coração. Esse mesmo texto de Isaías, ele está dizendo isso. E aqui nós podemos ver por essa jogada de palavra do apóstolo Paulo, entre o Deus que é o nosso Pai. Ele une para dizer que, olha, talvez esse Deus que você pensa que está longe, na realidade ele está perto. Por intermédio de quem? De Cristo. Você só vê a Deus, só vê o Pai, só vê as promessas de Deus para a tua vida através de Jesus. E você precisa compreender isso para que então você desfrute dessas convicções. Então, um verdadeiro cristão genuíno, que está firmado na sua palavra e que segue, entendendo o conceito da santidade, da fidelidade, ele desfruta de graça e de paz, com autoridade espiritual para enfrentar as dificuldades, não nele mesmo, não na sua própria força, mas capacitado pelo Senhor, orientado pela sua palavra, desafiado a você, a eu e a você seguirmos firmes naquilo que Ele tem para nós. Então, queridos, mais uma vez, eu já li aqui, versículo 3, olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui nós temos um verdadeiro hino de louvor, atingindo, talvez, os mais elevados níveis de adoração do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Nós temos aqui nesse texto uma afirmação categórica e clara de adoração ao Senhor. Esse trecho, ele é frequentemente considerado uma bênção doxológica, que significa, que é uma palavra que vem do grego doxa, que significa glória, e logia, que significa palavra, né? Uma palavra de glória, uma palavra de exaltação, uma palavra de reconhecimento ao Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, é uma longa expressão de louvor e de adoração a Deus pelas bênçãos espirituais concedidas em Cristo. Paulo, ele enfatiza aqui de maneira clara que essas bênçãos são nas regiões celestiais, indicando que são de natureza espiritual e eterna. E aqui ele diz, bendito Deus e Pai, aquele que abençoa. O nosso Deus, ele é bendito, aquele que está pronto a nos abençoar, aquele que se inclina a nós, aquele que sempre está pronto a trazer benefícios aos seus filhos para a sua glória, lembrando sempre disso. Esse que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Qual é a maior bênção que nós poderíamos receber? É a união de mim, de você, de nós que éramos pecadores, filhos de Adão. Agora em Cristo Jesus, podemos ter a nossa amizade reconciliada com Ele. O maior presente, um presente maravilhoso, o presente do acesso direto ao trono da graça. Eu e você, por mais pecadores que sejamos, por mais dificuldades que enfrentemos, por mais lutas e batalhas, nós, por intermédio de Cristo, podemos nos achegar a Ele, podemos abrir o nosso coração, rasgar a nossa alma, e então sermos encontrados pelo favor de Deus nas nossas lutas, nas nossas dores, no secreto do nosso quarto.
Todas as bênçãos espirituais, elas são exclusivamente encontradas em Cristo. Foi Ele quem obteve para os crentes, através da sua obra concluída no Calvário, somente nele. Tudo quanto Deus tem para o crente está no Senhor Jesus. Não há possibilidade de encontrar em outro caminho, em outro lugar, somente nele. Para receber essas bênçãos, é preciso estar unido a Cristo por meio da fé, da confiança nele. Talvez nessa noite você esteja aqui ouvindo um texto muito claro falando sobre as bênçãos de Deus e essas convicções que transformam a nossa vida. Porque veja, queridos, a gente na correria do dia a dia, estamos querendo alcançar muitos objetivos, não é verdade? E dentro desses objetivos, às vezes a gente tem a ideia de que a alegria está em eu concluir ou eu conquistar algo. Mas a palavra ela está sendo enfática aqui que todas é muita coisa, né, meus irmãos? Todas é muita coisa, é tudo. Todas as bênçãos espirituais já foram derramadas sobre a minha e a tua vida. O que você precisa mais? O que eu preciso mais? O que você precisa para tomar a decisão que você tem que tomar diante daquilo que só você e Deus sabe que você está passando? Porque todas as sortes de bênçãos espirituais já foram derramadas sobre você por meio de Cristo Jesus. O que você precisa? Isso é incrível. E essa convicção, o cristão ele tem de maneira clara em seu coração, ainda que hajam dias que ele luta com isso, mas ele tem isso em seu coração, porque isso é dado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Então você é desafiado nessa noite, talvez percebendo que essa convicção é algo muito grande, e até muito maior do que aquilo que você buscou por aí no mundo e não encontrou, mas você nessa noite pode encontrar o autor dessa convicção, através de Cristo Jesus, abrindo seu coração para Ele, dizendo: Senhor, fala ao meu coração nessa noite, me dá essa convicção, porque somente nele é que você recebe essa certeza, essa paz, essa alegria. É graça do Senhor derramada sobre a minha e a tua vida. Então veja, queridos, a partir do momento em que o homem está ligado em Cristo, ele se torna um possuidor de todas as promessas contidas na palavra de Deus. A partir do momento que você confia e se entrega a esse Deus, se dedica na compreensão da sua palavra, você se torna um possuidor, você adquire as promessas e as verdades que são aqui reveladas. E você precisa fazer mais o quê? Mais nada. É a tua fé em Cristo. O que você fez para alcançar isso? Nada. É graça, é favor imerecido, é um presente. É um presente. Isso é importante. Nessa noite você pode ser um possuidor das promessas da palavra de Deus. Que você encontre, através dessa explanação, dessa exposição da palavra, o Espírito Santo bradando em seu coração, o suficiente para que você assuma uma posição de compromisso com Deus, para que você seja um possuidor dessas verdades na tua vida. Versículo 4, acompanhe comigo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. Olha só que coisa maravilhosa, antes do tempo existir, ele nos escolheu para si. Isso significa que Deus não te conheceu no momento em que você abriu os olhos para ele e disse sim para o Senhor, não. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano para mim e para a tua vida, amém? Deus já sabia, Deus já tinha tudo planejado. Isso tem muitas verdades aqui, isso é muito importante você entender isso. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, e aqui damos início ao processo
de santificação e de relacionamento com Deus, aonde o objetivo final é que o meu caráter seja cada vez mais parecido com o de Cristo, a santificação. E isso se dá de que maneira? Respondendo em amor. Porque quando eu olho para essa obra redentora, substitutiva, maravilhosa de Deus, por meio de Cristo, que me salvou, me tirou do lamação do pecado, e agora me deixou em condições de um relacionamento íntimo com Deus Pai, qual é a minha atitude, qual é a minha resposta diante disso? É entregar uma parte? É entregar algo mensurável? Eu tenho como pagar o que Ele fez por mim? Eu não tenho como pagar, então eu faço o quê? Eu entrego todo da minha vida, eu não tenho mais direção própria, agora eu sou conduzido pelo Senhor. E a questão é, uma vez que eu sou conduzido pelo Senhor, eu vou dia após dia deixando o meu desejo de lado, as minhas coisas de lado, para então obedecer ao Senhor e fazer a vontade dEle. João 3,30, convém que Ele cresça e que eu diminua. Veja, queridos, que à medida que eu vou me relacionando com Deus, com Cristo, entendendo o seu grande amor, eu entrego a Ele também amor. O que Cristo fez por nós foi uma expressão enorme, a maior expressão de amor manifesta no cenário da história. O que eu posso fazer por Ele? O amor é o bem mais precioso que o homem pode dar a Deus. Sabe o que Deus quer de você? A tua alma. Deus quer o teu coração. Deus quer você por inteiro. Deus não quer uma parte. Deus quer o teu amor. Então veja, que uma vez que você vai vivendo essa realidade e entendendo as verdades e as convicções que podemos adquirir por meio da palavra, por meio daquilo que Ele nos deixou, nós vamos então tomando uma postura, vamos assumindo uma posição diante dos desafios da vida. Então, depois que eu começo a capacitar o meu coração a amá-lo, ainda que de maneira imperfeita, porque eu tenho sim tropeços no percurso, a religiosidade vazia, ela passa então a dar espaço a uma piedade devota, entregue, verdadeira, sincera. A mera obediência, por obedecer, simplesmente incompleta, de maneira incompleta, torna-se então em um desejo de agradá-lo, de viver para Ele, entendendo que obediência não é o que eu tenho que fazer, mas é o que eu faço por alegria, por convicção, porque eu sei que isso é algo maravilhoso e isso me desafia a viver de maneira completa, plena. As boas obras, em busca talvez de justiça em algumas situações, dão lugar agora a um serviço de gratidão, a um serviço de todo o coração, porque eu fui chamado para servir e para falar do amor de Deus. E o medo, que todos nós somos desafiados, ele passa então a dar lugar ao temor reverente, a uma confiança, aquele que cuidou de mim e que tinha um plano para mim desde antes da fundação do mundo. Então, quando eu olho para a palavra de Deus e percebo aqui o plano dele e as maravilhas dele, desde antes da fundação do mundo, de que as bênçãos dele foi derramado sobre a minha vida, e que eu tenho isso por herança, sou possuidor de todas essas verdades, por meio de Cristo, pelo mérito dele, pela obra dele, eu passo a viver então de maneira tranquila, ainda que eu esteja em dias de desespero. É um paradoxo, mas é a realidade. É uma realidade que às vezes pode te deixar perplexo,
mas é uma verdade, é algo espiritual, é algo acima, é algo além, é algo que nenhum terapeuta resolve, nenhum remédio forte pode te curar disso. É algo que somente Deus pode fazer, pela atuação do Espírito Santo no teu coração. E o texto ele continua, queridos, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Veja, queridos, que o Senhor, Ele já tinha um plano para nós, desde antes da fundação do mundo, e Ele nos escolheu, e Ele nos chamou, e Ele tem então uma riqueza de graça para dispensar a nós. Qual é o nosso posicionamento diante dessas verdades? Versículo 8, que Deus derramou abundantemente essa graça, essa redenção que nos foi dada, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Ele nos trouxe a revelação daquilo que Ele queria, através da sua palavra. E qual é o objetivo de Deus para nós nessa noite? É de fazer, versículo 10, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, queridos, o desafio do evangelho contemporâneo, de você viver esse ano começando bem, e para que você no percurso desenvolva atitudes e comportamentos a que corresponda a um final bom também, que você também venha terminar bem. Isso tudo se dá quando você coloca Jesus no seu devido lugar, e o lugar de Jesus na minha e na sua vida, ele tem que ser o centro, ele tem que ocupar o principal, o mais importante, ele é o centro das nossas vidas. Versículo 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Veja, o objetivo de estarmos no centro da vontade de Deus é glorificar a Ele com a nossa conduta, com o nosso comportamento, com o nosso desejo de estar no centro da vontade de Deus, sendo obediente. Então, queridos, veja, em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Você é perdoado em Jesus. Não importa o que você tenha feito, não importa o tamanho da culpa que você tem em seu coração, você é perdoado por meio de Cristo. Agora, assuma uma posição diante do Senhor, tome uma nova postura e caminhe com Ele. Diante disso, qual é o seu posicionamento? Jesus no centro, Cristo sendo o primeiro em tua vida, entendendo qual é a vontade dEle, o plano dEle para você, e Cristo oferece esse evangelho sem peso, com um jugo suave, um fardo leve, conforme diz lá Mateus 11, 28, tudo pela graça, como um presente. Isso se dá para aquele que se coloca diante do Senhor de maneira humilde, de maneira grata, entendendo que o Senhor é misericordioso com os seus. Aquele que se mantém orgulhoso não consegue enxergar essas obras, não consegue ter essas convicções para a sua vida. Mas eu quero finalizar, terminando essa palavra, com a parte tão importante aqui também do Espírito Santo, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória.
Veja, queridos, o Senhor, Ele tem uma obra maravilhosa na sua vida, na minha e na tua vida, e Ele fez isso por meio do Espírito Santo. Ele fez isso por meio de Cristo Jesus, mas garantiu essa vitória diante das realidades vividas espiritualmente e nas batalhas do dia a dia, do cotidiano. Ele garantiu essa vitória por meio do Espírito Santo, que nos selou, nos garantiu. Quem nos separará desse grande amor? Quem vai talvez tirar a alegria de nós servirmos ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades? Nada nem ninguém, porque fomos selados pelo Espírito Santo e a promessa da eternidade é garantida pelo poder do Espírito. Ele nos selou como propriedade, penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Veja, não há nada que possa tirar de você as verdades contidas por meio da palavra de Deus. Você crê nisso? Você crê na palavra, que ela é suficiente para tratar das suas questões, das suas lutas, dos desafios que você enfrenta? Se você crê nisso, eu queria te convidar a fechar os seus olhos e, num momento de oração, abrir o seu coração, pedindo a Ele para que viesse de encontro ao teu desafio, aquilo que tem afligido o seu coração. Queria nessa noite desafiá-lo a pensar de que o Senhor nos chama a viver em novidade de vida. E essa novidade de vida se dá por meio de verdades contidas na palavra de Deus, promessas que nos garantem o favor de Deus e a tranquilidade de ter paz, mesmo em dias de grandes desafios. Quero te desafiar nessa noite, com seus olhos fechados. Você que compreendeu de maneira clara o grande amor de Deus, o Pai, manifesto desde a fundação do mundo, em te chamando, te escolhendo, traçando um propósito e um plano para você, derramando por meio de Jesus um sacrifício que seria impagável e que, se dependesse de nós, estaríamos longe, mas Ele simplesmente faz isso por graça e nos oferece isso de graça. Não foi de graça que o Senhor adquiriu a salvação, mas Ele nos oferece de graça. E nessa noite, por meio do Espírito Santo, que confirma e nos garante as verdades aqui contidas, Ele está te trazendo a um desafio hoje. Começar bem é importante. Desenvolver estratégias para que você possa terminar bem é tão importante tanto quanto. E convicções de que todas as bênçãos que nós poderíamos ter, nós já temos em Cristo Jesus. Não há nada fora disso que possa nos convencer. Já temos o melhor. Já temos o que é de mais precioso, que é o Senhor Jesus. Então nessa noite convide ao Senhor para te dar a certeza de que, estando nele, você certamente conseguirá enfrentar todos os desafios do ano de 2025 com convicção necessária, para que, mesmo que enfrentando as batalhas da vida, você encontre descanso, paz, alegria e tudo aquilo que está contido na palavra de Deus. Ora ao Senhor nesse momento. Senhor,
nós somos levados a um profundo louvor e gratidão ao Deus Trino, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nos dando, Deus, convicção de que em Ti nós somos mais do que somos, e de que em Ti nós podemos alcançar a vitória, de que em Ti nós já temos a maior vitória, e que, portanto, vivendo no Senhor, nós podemos hoje viver em qualidade de vida, em novidade, entendendo o propósito para que estamos aqui. Não é somente o aqui e agora, as questões terrenas, mas tudo se trata da eternidade, do reino de Deus. Tudo é dele, por ele e para ele. Assim, ó Deus, te pedimos nessa noite, nos enche de coragem para vivermos as convicções da tua palavra, e assim nos abençoe nessa semana, nos ajudando a começar a desenvolver a nossa jornada e assim nos manter firmes, para que também venhamos a terminar bem, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus te abençoe.